A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1 e versículo de número 10, que vai nos dizer assim: Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Ana se levantou. Mesmo diante das impossibilidades, mesmo diante da sua dor, do seu sofrimento, Ana não deixou com que aquela situação tomasse conta da história dela. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que as dores, as adversidades, as perseguições, as injustiças, as calúnias, aquilo que você tem enfrentado não pode tomar conta do seu coração a ponto de você deixar de orar, a ponto de você deixar de buscar uma resposta no Senhor. Existem muitas pessoas, irmãos, que quando estão diante das adversidades, quando estão vivendo os problemas, elas começam a deixar a oração de lado, elas começam a pensar que não vale a pena orar, mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer que para viver o projeto para viver os propósitos de Deus, você precisa se posicionar, você precisa orar, você precisa estar perto daquele que pode resolver o teu problema. Ana, diante da impossibilidade, diante da dor que ela estava enfrentando, a Bíblia diz que ela levantou-se. O Senhor te trouxe aqui para lhe dizer: é tempo de se levantar. Ai, irmão, mas as adversidades são grandes. Os problemas, as calúnias, as portas fechadas. Eu estou olhando para minha história e humanamente falando está tudo parecendo que está perdido. Mas o Senhor me trouxe aqui com esta palavra para te dizer: como Ana se levantou, é tempo de se levantar. Ei, se você quer viver milagre, se você quer ver a porta abrindo, se você quer ver o impossível acontecendo, você precisa se levantar. Você precisa fazer a sua parte. Declare comigo: eu vou me levantar e Deus vai trazer resposta para a minha oração. Eu vou me levantar e Deus vai trazer resposta para a minha oração. Muitas vezes, irmãos, queremos viver a resposta de Deus. Queremos que Deus nos tire das situações adversas que enfrentamos. Porém, se a gente não se posicionar, não tem a probabilidade de Deus nos tirar, irmãos, do que estamos enfrentando, da luta, das adversidades. Por quê? Porque é preciso se posicionar para viver resposta de oração. É preciso você escolher não deixar a situação te parar. Se Ana deixasse a situação aqui paralisar a ela, se ela olhasse e dissesse: há tanto tempo eu aguardo e não consigo ter um filho, não tem possibilidade. Se ela deixasse de orar, irmãos, ela não iria ter milagres. Quando você deixa de orar, você abre brecha, arabacandarasto. Você não vive milagres, a porta não se abre, porque só chega a viver o projeto de Deus, só chega a ter orações respondidas como Ana, quem se levanta diante do Senhor, quem se posiciona, quem faz a sua parte, quem ora, quem suplica, quem não dá a causa, a situação como perdida. Deus te trouxe aqui para lhe lembrar que quem dá a última palavra na sua história não é você. Não são os problemas que você está vivendo, não são as adversidades que você está enfrentando, mas quem dá a última palavra na sua vida é Deus. Declare comigo: eu creio que quem dá a última palavra na minha vida é o meu Deus. Aleluia. Eu creio que quem dá a última palavra na minha vida é o meu Deus. Ana estava amargurada, Ramão Churabaia. Ana não estava feliz, saltitando, não, irmãos. Ela estava amargurada. Sabe o que é isso? Com amargor de alma. A alma de Ana estava abatida. A alma de Ana estava entristecida. Ana estava ansiosa, aflita, angustiada. Mas Ana não deixou aquele problema paralisar a fé dela. Minha irmã e meu irmão, Deus te trouxe aqui para lhe dizer que os problemas que você está passando não podem paralisar a sua fé. Vai ter momentos que você não vai ter vontade de orar. Você acha mesmo que Ana estava com vontade de orar aqui? Você acha mesmo que Ana estava feliz por estar orando ali daquela forma? Não.
Não espere sentir para orar. Não espere sentir que as coisas estão melhorando ou estão boas o suficiente para que você ore. Não. Ore em meio à dor. Ore em meio ao sofrimento. Ore em meio às adversidades. Deus te trouxe aqui para te dizer: orai sem cessar. Porque aquele que resolveu o problema de Ana vai resolver o teu problema também. É o Deus Todo-Poderoso que está conosco. Esta mulher estava com a alma amargurada, mas ela escolheu se levantar, Amanchurabai. Ela escolheu se posicionar. Declare comigo: eu escolho hoje me posicionar diante do meu Deus. Eu escolho hoje me posicionar diante do meu Deus. Não adianta ficar com braços cruzados, chorando, lamentando, murmurando. A situação não vai ser resolvida enquanto você não se levantar. Enquanto você não focar naquilo que você quer. Ana tinha um foco e eu te faço uma pergunta: o que que você quer? Você tem um foco? Você sabe o que é que você quer que Deus resolva na sua vida? Ou você é do tipo de pessoa que tem 1001 histórias, coisas para Deus resolver e você não sabe o que é que você tem que priorizar na sua vida? Ana sabia. Tinha muitos problemas na vida dela? Tinha Penina que a perseguia excessivamente, como a Bíblia diz, para irritar. Tinha Eucana que não compreendia a dor de Ana, mas Ana escolheu um problema em específico para que Deus resolvesse, porque através do problema que Deus ia resolver, da escolha que ela havia feito de apresentar diante do Senhor a impossibilidade de gerar, tudo seria resolvido. Então, escolha, foque naquilo que você quer. Você precisa focar, você não pode ser como a onda do mar, que uma hora tá aqui, outra hora tá lá. Não. Você tem que ter foco, ribiandarasto, para que você apresente a Deus o que você quer, para que você apresente a Deus as impossibilidades, para que você se levante e busque por aquilo, mesmo com amargura de alma, mesmo com dor, mesmo com sofrimento, e Deus resolva o teu problema. Aí você vai ver aqui, ó, que ela orou ao Senhor, ela levanta, a alma estava amargurada, estava ansiosa, inquieta, mas ela ora. O segredo está aqui, na história de Ana. Ana era uma mulher de oração. Você precisa ser um homem de oração. Você precisa ser uma mulher de oração. Porque quando você ora, você tem mais intimidade com Deus. Quando você ora, a sua situação é resolvida. Quando você ora, Deus traz a resposta para você. Quando Ana resolve se posicionar diante de Deus, Deus traz resposta para ela. Irmãos, eu nunca vi alguém se posicionar diante de Deus da forma que Ele quer e Deus não trazer resposta. E Deus deixar essa pessoa frustrada ou frustrado. Não. Ana se posiciona e pode olhar que a Bíblia diz, irmãos, que ela ora e chora abundantemente. Muitas vezes nós não vamos ter nem palavras para expressar a nossa dor. Sabia disso? Muitas vezes a dor vai ser tão grande que as palavras parecem que vão faltar. Abasto e andaracai. Talvez você está dessa forma, olhando para a sua situação e dizendo: meu Deus, eu não tenho nem palavras. Humanamente falando, a minha situação é tão impossível. Humanamente falando, eu estou tão abatida que eu só faço chorar. Eu estou tão entristecido que as minhas lágrimas têm sido a minha oração. E Deus me trouxe aqui para lhe dizer que Ele não despreza as suas lágrimas, mas que Ele contempla. E Ele diz para você: continue chorando e orando, porque você está regando as sementes. E daqui a pouco você vai ter uma colheita, irmãos, quando a gente se humilha debaixo da potente mão de Deus. Em tempo oportuno Ele nos exalta, Ele nos abençoa. Ana estava se humilhando aqui, não foi diante do sacerdote Eli. Ana não estava se humilhando aqui diante de Eucana, diante de Penina. Não, ela estava se posicionando diante de Deus. Ela estava se humilhando diante daquele que podia resolver a situação dela e aquele que resolveu, viu? Porque Deus não somente pode, mas Ele resolve. Ramanchurai kandarai. Deus está falando com alguém aqui de maneira tão tremenda, dizendo para você: é com a amargura de alma que você tem que orar. Ah, irmã, mas eu não sinto vontade de orar. Mas você vai orar assim mesmo.
Porque a causa vai ser resolvida. Deus vai te entregar milagres. Deus vai fazer o impossível acontecer. Deus estava com Ana. Ei, minha irmã. Ei, meu irmão, Deus está contigo. Não importa as adversidades, não importa os problemas que você está enfrentando. Se Deus está com você, ninguém conseguirá invalidar a palavra dele na sua vida. Deus estava com Ana, mas Ana precisava se posicionar. Ana ora, Ana chora abundantemente. Ana faz um voto ao Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus trouxe para Ana a resposta. Esta Ana que estava orando aqui, a mãe do profeta Samuel e esposa de Eucana, não tinha nem palavras diante da dor que ela estava sentindo. Versículo 13, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada. Quando a gente vê um versículo desse, irmãos, a gente consegue observar o tamanho da dor desta mulher. O tamanho do sofrimento. Era alguém que não tinha palavras. Só que foi alguém que escolheu falar mesmo no coração. Escolha falar, nem que seja no coração. Nem que as palavras não saiam. Nem que tudo pareça estar desorganizado, porque tem horas que as nossas palavras parecem estar desorganizadas, não é verdade, irmãos? Parece que a gente está orando, tá tudo bagunçado, não é assim? A gente começa pedindo uma coisa, daqui a pouco já tá em outro lugar, daqui a pouco já tá fazendo outra coisa, não é assim? A mente já tá... Tem horas que é assim, irmãos, que a dor é tão grande que parece que tá tudo fora do lugar. Mas o Senhor está dizendo para você, continue se humilhando. Porque aquele que se humilha diante do Senhor recebe resposta. A dor de Ana era tão grande que no versículo de número 16 vai nos dizer: não tenha, pois, a tua serva de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição é que tenho falado até agora. Esta mulher, ela estava ali, irmãos, com excesso de ansiedade, de aflição, excesso. Não era pouco, não, era muito, mas foi uma mulher que fez a diferença. Escolhendo se posicionar, escolhendo não deixar a situação, o problema, a aflição, a ansiedade falar mais alto do que a sua fé. Declare comigo, nenhuma situação difícil vai falar mais alto do que a minha fé. Nenhuma situação difícil vai falar mais alto do que a minha fé. Deus, ele ouviu a oração desta mulher. E a Bíblia nos diz, irmãos, versículo 19, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, versículo 20, ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Sabe o que é isso? Deus lembra desta mulher que se humilhou, que orou. A Bíblia diz, irmãos, que Deus se lembrou dela. Não deixe Deus deixar de resolver a sua situação porque você está ausente na presença dele. Mas seja alguém constante. Seja alguém que Deus lembra de você. Você está ali diariamente pedindo, falando, como uma viúva que importunou o juiz iníquo, lembra? Pois é. Esteja na presença do Senhor incessantemente. Porque vai chegar um momento que vai acontecer na sua história, você crê? Como aconteceu aqui na história de Ana, lembrando-se dela o Senhor. Quem lembrou de Ana não foi Eli, não foi Eucana, não foi Penina, não foi ninguém humanamente falando, mas foi o Deus Todo-Poderoso, lembrou para resolver a situação dela. Deus está dizendo para você, eu lembro para resolver a sua situação. Rabacandarasto, eu lembro para abrir portas na sua vida, eu lembro para trazer cura para a tua história, eu lembro para abrir o caminho para você passar. Eu estou lembrando de você. Continue orando, orando em meio à dor, ao sofrimento, quando as palavras não saem, quando só tem lágrimas, quando o excesso de ansiedade, de aflição é grande. Continue na presença daquele que pode resolver a sua situação. Deus resolveu a situação de Ana. Deus entregou para ela mais do que um filho, mais um sacerdote, profeta e juiz, porque Deus não esquece daqueles que clamam a Ele. Deus faz além do que pedimos, pensamos ou até mesmo imaginamos. Deus é um Deus de surpresa e eu quero lhe dizer que da mesma forma que Deus surpreendeu Ana, Ele vai te surpreender. Declare comigo, meu Deus vai me surpreender como Ele surpreendeu a Ana.
O meu Deus vai me surpreender como ele surpreendeu a Ana. Ana chamou a Samuel por este nome, pois ela dizia: do Senhor o pedi. Ana pediu, você entendeu? Que ela pediu, você tem que pedir, pedir dar-se-vos-á. Buscai e acharei, rabasto, candarai. Batei e abre-se-vos-á. Pois o que pede recebe, quem busca encontra, e quem bate abre-se-lhe-á. Tem muita gente que não quer pedir, irmãos. Tem muita gente que não quer orar, mas a receita continua a mesma. Quando nós oramos, o nosso Deus responde. Deus não mudou, ele é o mesmo do tempo de Ana. Ele continua sendo o mesmo que respondeu a oração dela. Ela pediu e Deus entregou. Assim será na tua vida. Se você se posicionar, se você fizer a sua parte, não deixe de orar, pois Deus tem resposta para você. Declare comigo: eu vou orar, porque Deus tem resposta de oração para mim. Eu vou orar porque Deus tem resposta de oração para mim. Lembre-se, quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais resposta. Quanto mais oração, mais você se aproxima de Deus. E o nome do Senhor é glorificado na sua vida. E você tem testemunho para contar, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que em meio a dores, aflições, muitas vezes vamos ser tentados, Pai, a desistir, e a parar de orar, Senhor, a pensarmos que não vale a pena continuar. Porém, Ana entendeu, Pai, que em meio à aflição ela não poderia parar, que o teu filho, a tua filha compreenda que em meio a dores, a aflições, a adversidades, eles não podem parar. Mas eles precisam se posicionar. Ana só recebeu a Samuel porque ela pediu, porque ela se posicionou. E a tua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, meu Pai, e buscar a tua face e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor perdoa o pecado e sara a terra. E eu creio, meu Pai, que da mesma forma que Ana se humilhou, o teu filho, a tua filha vai se humilhar, vai se posicionar diante do Senhor, e o teu nome será glorificado e o milagre vai acontecer. Deus, eu creio no sobrenatural. Deus, eu creio na resposta de oração. Deus, eu creio que o teu filho, a tua filha vai se levantar, bacandaraia, na tua presença, diante do Senhor, e a partir de agora, meu Pai, o teu nome será glorificado, pois o Senhor é o Deus de sobrenatural, o Senhor é o Deus de resposta, o Senhor é o Deus que faz a causa impossível se tornar em milagre. Era impossível, Senhor, humanamente falando, Ana gerar. Havia uma impossibilidade, o ventre dela era estéril, não podia gerar, mas o Senhor foi o Deus que fechou a madre dela e abriu. E eu creio, Pai, que tem um tempo que o Senhor vai abrir a porta, um tempo em que o Senhor vai fazer o impossível acontecer, como foi na história de Ana. Por um período, ela enfrentou lutas, ela enfrentou adversidades, ela enfrentou perseguição, mas porém, Senhor, houve um período na vida dela em que ela viveu milagres, e eu creio que assim será na vida do teu filho, eu creio que assim será na vida da tua filha, Pai. Eles vão viver milagres, a porta vai abrir, o testemunho vai ser grande, meu Pai, como foi o testemunho maravilhoso, lindo de Ana, será também na história dos teus filhos, porque Ana pediu, Ana suplicou, Ana se humilhou. Ah, Senhor, que o teu filho, a tua filha entenda que a chave da vitória continua sendo a oração. Arabacandaraia, aquele que se humilha na tua presença vive, Pai, a resposta. Aquele que se humilha na tua presença, meu Senhor, vive, meu Pai, o milagre. E eu creio que os teus filhos vão se posicionar como Ana, e o milagre acontecerá, e o teu nome será glorificado de maneira especial. O Senhor está dizendo para você: é tempo de se levantar e orar, é tempo de se humilhar, porque Deus tem resposta para você, e Ele manda eu te falar que não tardará. Não tardou da resposta de Ana chegar, assim será na tua vida. Se posicione, porque Deus vai fazer milagres. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor
Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar, Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Senhor. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Eu te peço também que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, que o Senhor venha conceder o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que é tempo de se posicionar na presença dele. É tempo de você deixar Deus trabalhar como ele quer. Mesmo com dores, com aflições, com ansiedade, Ana orou. Ela se levantou. Escolha se levantar, minha irmã. Escolha se levantar, meu irmão. Escolha orar, porque Deus tem recompensa. Deus tem galardão. Deus tem resposta, retribuição para aqueles que se posicionam na presença dele. Ana não saiu da presença de Deus sem resposta. Se você se posicionar, mesmo em meio a dores e aflições, Deus vai trazer resposta ao seu coração. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.